Olá, queridas e queridos. Nossa segunda videoaula, nós vamos falar então da elaboração didática, produzindo então as videoaulas. Elaboração didática implica então adaptação e transformação, né? Como não é segredo para ninguém, a gente vive um momento atípico, uma pandemia, que nos obrigou a pensar uma série de adaptações. Essas adaptações, essas transformações, obviamente, elas trazem algumas complexidades. E a gente veio buscando e vai continuar buscando ao longo da disciplina e superando essas dificuldades, certo? Para essa etapa, então, da atividade 2, como eu já apresentei na videoaula 1, na videoaula anterior, a gente então tem aí o desafio de pensar uma produção, né, uma elaboração didática que contemple 4 eixos. Vamos ver como isso pode ser pensado? Então, a elaboração para essas videoaulas, ela é uma elaboração que vai implicar, então, que vocês retomem, voltem ao planejamento de vocês, e ao retomar esse planejamento, vocês observem, então, os eixos, né, de leitura, de produção e de análise linguística, selecionem, né, o que é principal dentro dessas atividades que vocês desenvolveriam, pensando assim, se eu tivesse lá, né, dentro da minha sala de aula, lidando com esse momento em que eu preciso adaptar esses conteúdos para uma plataforma virtual e pensar então uma série de links, de hiperlinks, de atividades, né, que precisam ser desenvolvidas de modo online. Como que eu organizaria? Então esse é o desafio desse momento, é vocês voltarem para o planejamento de vocês e selecionarem o conteúdo, pensarem a relação desse conteúdo que vocês estão trabalhando com o tema do projeto e também com o gênero que vocês precisam abordar. E aí selecionar para cada videoaula, então na primeira videoaula a introdução, e já né, a introdução do projeto de vocês, a apresentação desse projeto e já a introdução do gênero. Então, tá, nessa primeira videoaula eu vou trazer, então, como que esse meu projeto se organizou, quais os objetivos que ele tem, e aí sempre considerando que eu estou dialogando aí com o aluno, certo? E aí, dentro dessa primeira videoaula, eu vou trabalhar também, então, com a introdução já do gênero. Então, por exemplo, se eu trabalhei com crônica, eu já vou trazer, né, uma breve apresentação de que eu vou trabalhar nesse projeto com crônicas e que nas próximas videoaulas eu vou abordar, então, né, o trabalho com a leitura, o trabalho com a produção e, enfim, uma análise linguística, selecionando, então, elementos linguístico-textuais que são relevantes para a compreensão, ou seja, para a leitura e para a escuta desse gênero mais aprofundada. E assim por diante, você vai pensar aí essa seleção de conteúdos para a gravação dessas videoaulas. Mas antes de entrar na etapa de gravação propriamente dita, a gente precisa então pensar essa seleção, né, cuidadosamente de conteúdos, né, as atividades que vocês vão encaminhar, e essas atividades podem ser apresentadas em forma de links, né, em forma de algum formulário que vocês souberem mexer, trabalhar, manusear o Google, né, o Google Formulário, ou outras, né, ou quizzes, enfim, atividades que vocês possam desenvolver que se adaptem aí a essa realidade. Ou simplesmente vocês podem encaminhar, né, a atividade, criar uma forma de trocar por e-mail, enfim, né? Vocês não precisam pensar uma plataforma, mas precisam encaminhar algum tipo de atividade a cada videoaula. E aí é óbvio, né? A gente não vai ter a devolutiva dos alunos, mas a gente vai estar sempre pensando aí nesse momento de uma forma, né, hipotética, ou seja, né, se a gente estivesse em sala de aula, se a gente estivesse utilizando, né, esses materiais. E lembrando, né, a gente pode vir a utilizar esses materiais, então, né, se vocês puderem gravar pensando de fato que alunos, né, vão assistir essas videoaulas, então ainda mais interessante, certo? E aí, para facilitar essa elaboração didática, a nossa sugestão é que vocês elaborem então um roteiro, certo? Elaborar um roteiro ajuda muito, né? Aqui eu apresento para vocês o modelo, né, de um roteiro. Esse modelo de roteiro, ele é muito básico, né? Eu estou aqui contemplando dentro de uma videoaula, né, o tema, o que vai ser trabalhado nessa videoaula e o tempo que eu vou destinar. Então é como se eu abrisse e retomasse aquele cronograma lá que a gente tem, e aí por isso que a gente solicitou tanto que vocês trabalhassem com a minutagem dentro da metodologia e também dos cronogramas, porque facilita nesse momento para a gente já estar com a cabeça aí
pensando essa lógica, pensando essa organização de como cada videoaula vai ser, então, elaborada, adaptada e depois gravada, certo? Então, por exemplo, aqui, videoaula 1, introdução. Digamos que a estagiária responsável é a Joana, né? Então, vamos pensar aqui. Então, a apresentação do projeto por meio de slides, né? Indicar o percurso que será desenvolvido considerando o gênero X e o tema Y, 5 minutos. Depois, introdução ao gênero X a partir da leitura em slide de trecho de um texto que foi selecionado, indicando em seguida a realização de uma atividade, né, específica, mais 3 minutos. Por fim, encerramento da videoaula, né, projetar slides indicando aí o conteúdo da videoaula. Então, na verdade, vocês vão fazer tudo dentro de uma vídeo, né? Vocês vão gravar uma única vídeo e vão fazendo esses movimentos, mas o roteiro ajuda vocês já irem estruturando isso na cabeça de vocês, tá bem? Então, na próxima videoaula, na nossa terceira e última videoaula, eu vou falar um pouco para vocês, então, como gravar, então, como realizar a gravação dessa videoaula final, tá bem? Até lá, então.